Fala, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, a mais uma live, hoje dia 27/2/2025. E, senhoras e senhores, um dia muito louco, né? Muito interessante de se observar. Bitcoin segue o seu movimento corretivo, dessa vez a 86 mil, 85 mil dólares já bateu, né? 85 mil dólares por unidade. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai dar uma olhada nisso. Parece que o sonho acabou. Será que é o fim agora do mercado cripto? Não para de cair, né? Muita gente possivelmente nesse exato momento está desesperado, vendendo suas posições, já liquidando as suas operações, mas cuidado, muito cuidado, muita calma. Né? Quem está derrubando o mercado a gente já sabe, é o Trump, é essas tarifas, é a guerra comercial, é isso que está impactando em muitos mercados, inclusive a gente vai falar sobre isso, né, na live de hoje. Né? Ontem o Trump fez mais um discurso em relação a essa questão das tarifas e isso, né, apagou 500 bilhões de dólares do S&P 500 assim, ó, em questão de minutos. Então, o grande motivo é o Trump, a gente vai entrar nisso. E a gente vai tentar responder nessa live a seguinte questão: será que é o fim? Será que acabou a alta do mercado? Será que agora a gente vai começar um bear market muito antecipado? Um ano de antecipação? Será que isso vai acontecer? Bom, a gente vai dar uma olhada nessa informação na live de hoje. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês e começar mostrando aqui, ó, o panorama geral, né? Como que tá o mundo nessas últimas 24 horas. Meus amigos, índices mundiais, Dow Jones em queda, Ibovespa, Bolsa Brasileira em queda, Nasdaq tá fechada, né, mas né, praticamente ali não operou no dia de hoje, então tá fechado aqui como vocês conseguem observar. Na verdade, o mercado americano como um todo tá fechado no dia de hoje. Será que é um feriado por lá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, rapidinho, ó, calendário econômico, vamos fazer o filtro legal que a gente sempre faz aqui, ó, limpa tudo, seleciona os Estados Unidos e vem aqui, ó, todos 2 e 3 estrelas. Não sei por que Dow Jones, Nasdaq, será que é feriado? Ó, não tá falando que é feriado não, hein? Então a gente pode olhar de outra forma. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui com vocês, ó, que a gente consegue acompanhar isso em primeira mão. Então, principais índices mundiais. Vamos ver se eles estão operando ou se eles não estão operando. Pode ser um bug também, né? Ó, realmente, meus amigos, mercado americano, né? No caso ali, a gente está falando de Dow Jones e de Nasdaq, não estão negociando nessas últimas 24 horas, ó. Nasdaq, último. Ah, não, atualizou agora, ó. Agora atualizou para 11h30. O que tá pegando, hein? Mas Dow Jones ainda tá mostrando que o último dia de negociação foi o dia de ontem, né? Dia 26. Agora, ó, S&P também tá aqui com o reloginho vermelho, sem negociação. Nasdaq com o reloginho vermelho, sem negociação. Rússia com o negocinho vermelho, sem negociação. E aí, quando você olha aqui, ó, para o S&P 500 VIX, o índice de volatilidade, ele sim está operando nesse exato momento uma queda de 5%. Ou seja, aquele medo todo, né, tá passando, né, tá caindo já, ó, 5%. Mercado, aquele desespero total, está passando, tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui com a TradingView, deve ser um bug, tá, meus amigos? Porque olha só, aqui está movimentando perfeitamente, ó, e não tem nenhum feriado hoje cadastrado ali nos Estados Unidos. Então isso aqui é um bug da TradingView, inclusive aqui no panorama também está mostrando como bug. Mas então a gente pode entender que nessas últimas 24 horas, olha só, a Nasdaq está se recuperando, Dow Jones está caindo 0,43%. Quem mais? O S&P 500 está caindo. Ah, não, esse aqui é o VIX, né? Cadê o S&P? S&P, cadê você? Ó, o S&P está subindo, ó, 0,43. Ou seja, Nasdaq e S&P voltando a subir e o Dow Jones caindo nessas últimas 24 horas, tá? A gente vai analisar isso graficamente também, né? Eu tô com o gráfico aqui do Bitcoin, ó, mas vamos trocar rapidinho. E aí já a gente entra no discurso aqui, né? No que a gente quer comentar durante essa live. Mas ó, só para a gente dar uma olhada no mercado nessas últimas 24 horas. Ó. Então, realmente é um bug ali da TradingView. A gente observa aqui ó, que o S&P 500 ele está operando, né, na normalidade. Parou de cair, né? Ainda bem. Ontem teve uma queda um pouquinho maior, mais acentuada, mas hoje parou de cair. Chegou nessa região de lateralização aqui em gráficos menores, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, gráficos menores. Agora ele está fazendo um procedimento meio que de lateralização, né? Parou aquela queda mais acentuada, principalmente essa feita na parte da manhã, 10h45 da manhã, olha só. O S&P fez esse movimentão aqui, ó, rápido e acelerado, caindo 0,55%, e agora está até se recuperando. Maravilha, né? No contexto geral, então, está num movimento ali meio que de lateralização. O que a gente precisa conversar, trocar uma ideia, para ver se faz sentido? Eu também quero saber a opinião de vocês, tá? A opinião de vocês manda muito aqui nesse canal. Bom, vamos lá. Primeiro, o risco.
O risco no mercado global decolou, né? Principalmente no mercado americano. Desde essas falas das tarifas e, entre outras coisas, fez o risco dar uma pancada muito forte para cima, principalmente no dia de ontem, dia 26. Né? Foi exatamente nesse momento aqui que o Trump começou a falar sobre essas tarifas. Aí o risco, pum, pimba lá pimba, subiu forte, né? Agora, meus amigos, com o tempo passando, né? O risco voltou a cair e está se estabilizando aqui embaixo. O que a gente precisa ter em mente? O que está acontecendo? Por que o risco subiu? Vamos entender isso então. Primeiramente, eu separei aqui essa matéria para a gente trocar uma ideia e a gente entender o que está pegando, se isso vai prejudicar a gente ou não, tá? Então vamos lá, eu vou traduzir aqui com vocês e a gente vai ler juntos, tá? Para a gente entender. A guerra comercial está de volta. Minutos após o presidente Trump anunciar tarifas de 25% na União Europeia, o S&P 500 apagou mais de 500 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Ou seja, as ações do S&P 500 todas caíram muito forte, né? Enquanto isso, o Bitcoin acabou de cair abaixo de 84 mil dólares. Ele chegou a trabalhar abaixo de 84 mil dólares pela primeira vez desde 11 de novembro. O que vem a seguir? Deixe-nos explicar um tópico. Então vamos lá, o Trump falou sobre tarifas, né, para a União Europeia, 25%. O Trump tá maluco das ideias, já comentei isso com vocês em live, né? Ele realmente não sei o que ele tá arrumando com essas tarifas dele, né? E aí o que aconteceu? Prejudicou o próprio mercado americano, que caiu sem parar. Bom, então vamos lá. 500 bilhões de dólares foram perdidos durante essa fala dele, né? Ó, por volta das meio-dia e meio do dia de ontem, o presidente Trump começou a responder perguntas sobre tarifas. Ele disse que tarifas de 25% serão anunciadas muito em breve e que a União Europeia foi formada para ferrar os Estados Unidos. Ele mencionou que as tarifas seriam aplicadas geralmente e chamou especificadamente as importações de carros, né? Então, falando especificadamente sobre esse setor. Ele disse recentemente que tarifas sobre o México e o Canadá ainda estavam programadas para começar em abril. Então, entre aspas, ia começar só no mês 4, né? Abril. Trump disse que as tarifas começariam no dia 2 de abril, em vez do dia 1º de abril, anteriormente. Os mercados esperavam que o acordo que Trump fez com o Canadá e o México durasse indefinitivamente. Ou seja, acreditávamos que o acordo do Trump com o México e o Canadá ia durar um longo período, ou para sempre. Só que não, ele já mudou essa visão, né? E ele está comentando aqui, ó, que as tarifas sobre o México e o Canadá ainda estão programadas para começar em abril. Então, meus amigos, nós estamos aqui ó, no mês de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril. O mercado já está precificando o quê? O começo das tarifas lá em abril. Então tá todo mundo em choque, tá todo mundo com medo dessas questões das tarifas. Pode ser um blefe do Trump? Pode. Pode ser que daqui 15 dias, ou seja, em março, ele vem e fala: não, a gente não vai colocar mais tarifas no México e no Canadá, não. Cancela, cancela. E aí o mercado sobe tudo de novo, né? Então, assim, realmente, quando a gente fala de mercado financeiro, algumas coisas a gente consegue projetar, prever, ciclos e tudo mais. Mas quando entra um agente político na jogada, né, como o Trump, por exemplo, que é um agente político, não dá para entender o que ele vai fazer, né? Não dá para prever o que está na cabeça do Trump. Pode ser uma jogada para um grupo de pessoas minúsculos comprarem, né, os ativos ao redor do mundo a um preço muito baixo. Pode ser uma jogada como essa, né? Mas a gente não sabe. Isso acaba levando ao medo dos investidores dos mercados, tá bom? Ó, isso significa que agora estamos prontos para ver, em primeiro lugar, tarifas de 25% sobre o Canadá, de acordo com o Trump, né? Será que é um blefe? Tarifas de 25% sobre o México. É muito alto essas tarifas, muito alto. Tarifas de 25% sobre a União Europeia. Tarifas de 10% sobre a China e potenciais tarifas de 100% sobre os BRICS, né? Os mercados agora estão precificando uma recuperação da inflação, pois os preços de muitos produtos devem subir. Gente, se isso aqui continuar, eu vou ser bem sincero com vocês, se isso aqui continuar, o Powell vai subir juros, tá? Porque essas tarifas são muito altas, 25%. Isso é extremamente inflacionário. A gente está falando sobre tarifas ao Canadá, ao México, à União Europeia agora, tá? E também sobre os BRICS. E os BRICS envolvem Brasil, China, Índia, Rússia. É muita gente, muita gente.
Então, essa questão das tarifas está ferrando com o mundo em questão de inflação. E se isso continuar, o Banco Central americano vai subir juros de novo. Ele vai falar: pô, não dá, aí não dá, a inflação está disparando, não dá para só manter juros, vou ter que subir. Aí pode esquecer, acabou o bull market. Se o Powell em algum momento falar sobre aumento de juros, acabou o bull market. Essa que é a grande verdade, tá? É a grande verdade. Mas por enquanto eu aguardo essa fala, esse posicionamento do Banco Central americano, tá bom? Por exemplo, né, o Banco Central americano pode estar observando essa politicagem acontecendo e está associando isso com um blefe, né, com uma jogada que o Trump está fazendo para tentar conseguir alguma coisa, né, desses países, né, da União Europeia e assim por diante. Mas que no final das contas, repara bem, ele só está adiantando. Você já reparou isso? Ah, porque quando eu chegar no poder eu vou impor tarifas. E aí ele chegou no poder, janeiro, e agora ele falou sobre as tarifas para fevereiro, nada em fevereiro, falou sobre essas tarifas para março, e agora está jogando lá para abril. Então parece ser uma jogada política, né? Ele sempre está adiantando essas tarifas. Nunca coloca, mas sempre adiantando, gerando medo, gerando desespero nos mercados, né? Fazendo as pessoas venderem e venderem seus ativos. E aí chega na hora de colocar a tarifa de fato, ele vai e joga para o próximo mês. Então, os mercados estão reprecificando, estão se movimentando para entender esses passos que o Trump vem fazendo, mas é realmente impossível. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Se for verdade, se em abril ele colocar essas tarifas na prática, esses 25% em vários países e 100% dos BRICS, acabou, meus amigos. Acabou o bull market. Eu mesmo vou vender todas as altcoins que eu tenho, tá? Vou vender tudo e vou usar o Bitcoin como colateral para, né, apostar contra essas altcoins. Inclusive, eu também vou, né, seguindo essa lógica, começar, ou melhor dizendo, voltar para o mercado que eu trabalhava quando a gente entrou em bull market lá em 2022. Porque, tipo assim, em ciclos de alta, a gente utiliza o mercado cripto para ganhar grana surfando grandes valorizações, né? De altcoins, de Bitcoin e assim por diante. Carteira spot é o holder que manda, né? Quando a gente está em ciclo de alta. Quando entra o bear market ou a queda dos mercados, a gente tem que utilizar outras estratégias. E assim, eu tenho outras estratégias que me fez sobreviver lá em 2022, que são os sistemas quantitativos, e se de fato a gente entrar no bear market, eu volto para os meus sistemas quantitativos, automatizo eles novamente e deixo eles trabalhando para mim, tá? Então é isso que eu vou fazer em caso de fim do bull market. Vamos continuar? Ó, por exemplo, uma tarifa de 25% sobre o Canadá e o México aumenta os custos para as montagens dos Estados Unidos, né? Para as montadoras nos Estados Unidos. Essa tarifa adicionaria $3.000 a mais ao preço de alguns dos 16 milhões de carros vendidos nos Estados Unidos a cada ano. Os custos com alimentos também devem aumentar, com o México fornecendo mais de 60% dos produtos frescos para os Estados Unidos. Então, não adianta, não tenha dúvida. Se essas tarifas entrarem em vigor, a inflação vai disparar, vai subir rapidamente, fortemente, e a gente vai entrar num ano de bear market muito antecipado por conta do Trump, tá? Bom, mas não para por aí, né? Igual eu já comentei com vocês, é tão claro essa informação sobre tarifas e inflação que o mercado já está precificando. Olha só esse pico aqui, ó, na inflação. Isso aqui é a perspectiva futura de inflação e tá todo mundo precificando, né, no ano aqui de 2025 que a inflação vai disparar de novo, né? Como ela disparou lá em 2020. Por quê? Por conta dessas atitudes que o Trump vem tomando, né? E aí, meus amigos, está acontecendo uma coisa que assim já era previsível de acontecer. O mercado, principalmente os bitcoiners, não são tão fãs dessa informação aqui, mas é o que está acontecendo, que é o ouro está subindo 10% e o Bitcoin está caindo, né, 10%. Então o Bitcoin está desvalorizando muito forte, só que eu não estou comparando ao topo histórico, tá? Mas o Bitcoin está desvalorizando muito forte e o ouro está subindo muito forte. Por quê, Marcos? É simples. O Bitcoin ele ainda é uma criança no cenário global, tá? O Bitcoin ele segue S&P, Nasdaq, esses ativos de risco, e em tempos de crise, ele ainda não tem capitalização suficiente para acompanhar ouro, tá? Essa que é a grande verdade. Quando a porca aperta o rabo, o Bitcoin ele corre para o lado do S&P e não para o lado do ouro, tá bom? Então, meus amigos, nesse exato momento nós estamos totalmente dependentes desse blefe ou não do Trump, né? Se ele está falando mentira ou se ele está falando verdade. Agora, o grande detalhe é, tá? O grande detalhe é, se ele fizer isso realmente, as tarifas, elas vão atingir o pico mais alto desde 1969.
1969. Tá? E em relação à União Europeia, vai ser a tarifa mais alta desde a década de 1940. O Trump, se ele realmente fizer isso, vai ser assim, uma coisa muito pouco previsível, né? Que a gente não tem como prever isso dentro de um ciclo, dentro de um cenário mais macro, e que realmente vai quebrar os ciclos de alta dentro dos mercados. E a gente pode viver 1, 2, 3 anos aí de correções, né? Então, a gente já percebe aqui que o VIX disparou, que o S&P despencou, enfim, coisas que vocês estão acompanhando todos os dias nos gráficos, né? Olha o VIX voltando a subir de novo. Vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin, né, meus amigos? Ó, o gráfico do Bitcoin, 85 mil dólares. E acelerando, né? Por conta dessas tarifas que agora vão ser estipuladas, vão ser colocadas em abril de 2025. É um blefe ou não é um blefe? Eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber de você. Você acha que o Trump ele é maluco o suficiente para fazer isso? E com certeza ele vai estar fazendo história, né? Se ele impor essas tarifas? Ou você acha que não? Você acha que o fato dele estar adiando sempre, né, colocar essas tarifas é uma tática para conseguir alguma coisa, né, dos seus oponentes na geopolítica? O que vocês acham? Eu realmente, nesse exato momento, eu estou na dúvida, tá? Eu estou muito na dúvida se o Trump vai mesmo colocar essas tarifas ou não. Fato é, eu acompanho de perto o FedWatch. Esse aqui, como eu já disse para vocês, é um indicador-chave que eu vou utilizar para, né, tomar as minhas decisões. Então, eu estou acompanhando aqui. Ah, Marcos, mas já caiu muito o Bitcoin, já está em 85. Você vai ficar guardando isso? Vou, meus amigos. Por quê? Porque esse cara, na minha visão, ele é o ponto-chave para mim sair ou entrar no mercado. Por enquanto, ele aponta cortes na taxa de juros durante o ano de 2025. Olha só, até aumentou, para falar a verdade, né? Isso aqui é inexplicável, né? Quando a gente pega aqui 2025, a gente está falando de praticamente 2 cortes no ano de 2025, né? E depois mantendo novamente. E quando o juros está abaixo, as economias elas tendem a subir muito, né? Então, meus amigos, tô de olho aqui, tô de olho nas falas do Powell. A próxima reunião vai ser daqui 20 dias, vai ser muito importante. Dependendo do que ele falar lá, eu pulo fora do mercado ou, dependendo do que ele falar, eu compro mais, né? E mais, e mais, e mais. As altcoins estão num fundo sem fim, né? Então vamos pegar aqui, ó, Crypto Bubbles, altcoins caindo sem parar. Quem está derrubando as altcoins são, no caso, né, o nosso amigo Trump com essas questões das tarifas, né? Então aí na semana, altcoins caindo em média 14, 40, 20, 26%. No dia de hoje elas estão se recuperando, né? Justamente porque o mercado está tendo um fôlego agora, né? Uma vez que o risco ontem ele subiu muito, mas hoje, durante a madrugada, ele já voltou, né? E outro ponto, as altcoins hoje elas não estão sofrendo tanto, porque a dominância do Bitcoin, meus amigos, ela também está travada, né? Olha só, para falar a verdade, no dia de ontem, a dominância do Bitcoin, ela teve uma queda. Olha só essa queda aqui na dominância do Bitcoin, fazendo com que as altcoins respirassem, né? Subissem aí, né? Esses 5, 6, 7%. Mas é uma pequena recuperação, né? Se você pega qualquer uma delas, você vai ver que elas estão amargando, né? Uma correção muito forte. A APT, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a Aptos, né? Ó, APT USDT. Como que tá o gráfico dela? Tá feio, né? Ó, vamos pegar aqui, ó, gráfico diário para a gente dar uma olhada. Ó, vem de uma correção bem forte já há alguns dias, né? São vários e vários dias de correção. É um ativo que saiu lá da faixa dos 15 dólares para 6 dólares. Perdeu quantos por cento, Marcos? Perdeu só 60%, né? Não somente ela, né? O ETH, o STT, né? O Ether, que muita gente tem em carteira, que muita gente fala, né? Eu também tenho carteira, não vou me tirar dessa, tá? Ó, o Ether que tá caindo aí 43%, justamente por conta desse balacobaco que o Trump vem fazendo no cenário global, né? Impactando também o Bitcoin, fazendo o Bitcoin também ter essa correção, perdendo até mesmo a região de suporte, né? A região de suporte mais forte. Mas, calma, né? Paciência é muito importante dentro desse mercado e vamos seguir o nosso plano, né? A nossa estratégia aqui é só sair quando isso aqui reverter. Não reverteu, a gente continua segurando mãos de diamante, tá bom? Meus amigos, então esse foi o conteúdo do dia de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Não esquece de dar aquela força, deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso. Aguardo você em um próximo conteúdo, em um próximo vídeo, né, em uma próxima live. Amanhã eu vou fazer live. Hoje eu não consegui fazer live não, mas amanhã eu trago uma live para vocês.
e a gente troca uma ideia mais aprofundada sobre esses tópicos, tá bom? Bom, forte abraço a todos, então fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!